um dia o Senhor fez uma aliança com o seu povo. E nós estamos vendo isso, né? Estamos vendo isso nos trilhos de essência, que o amor de Deus se faz por nós, por meio de uma aliança que Ele cumpriu dos dois lados, né? Nós não pudemos ser fiéis à aliança, mas Ele foi fiel por nós, pela nossa parte também. Amém? Sem mais delongas, eu queria cumprimentar os irmãos que estão na internet, nesse instante, onde você estiver, quando, que você seja abençoado também. E eu gostaria que você acessasse o texto bíblico no livro de Efésios, obviamente, no texto que se encontra no capítulo 5, a partir do verso de número 3. 5, a partir do verso de número 3, nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Verso de número 6: não se deixem enganar com as palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, versículo de número 15: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, obrigado por essa noite, pela oportunidade que nós temos de ler a sua palavra, de abrir e expor a sua palavra conforme a nossa liberdade, conforme a liberdade que temos no Senhor e por meio das leis do nosso país. Obrigado porque podemos confrontar as nossas convicções e avaliar as nossas práticas, Senhor, dia após dia, e principalmente nesse dia que é o início da nossa semana, avaliar
como estamos vivendo à luz da sua palavra, Senhor, conforme o ensinamento do apóstolo Paulo aos Efésios, e a sua igreja nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos guia, Senhor, por um caminho reto, Senhor, e por um lugar de compreensão e prática da sua palavra, Senhor, em nós e por meio de nós, e aonde nós estivermos, que a sua vida seja vista e demonstrada, manifestada, Senhor, em tudo que fizermos. Nos guia por meio desse texto, Senhor. Nos ilumina, nos ajude-nos a compreender aquilo que o Senhor deseja falar à sua igreja hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos dar sequência à série de Efésios. E que privilégio. E agora os estrondos vão começar, né? Meu Deus, já começaram, né? Já. Enquanto a gente está no indicativo do Evangelho, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? A gente fica feliz e Deus faz tudo por nós, e agora nós somos salvos e Ele já nos deu todas as bênçãos. Mas quando começa o capítulo 4, a coisa começa a ficar apertada para nós, né? Porque a partir do capítulo 4, a segunda metade do livro, o apóstolo Paulo começa a trazer as implicações práticas desse evangelho da graça de Deus, dos indicativos do evangelho da graça de Deus. Porque nem só de teoria vive o homem, né? Mas de toda a prática da palavra de Deus, né? Como diz 2 Daniel, capítulo 4, versículo 3. Porque eu sou um entusiasta, meus irmãos, de que a partir do capítulo 4, nós como comunidade devíamos ter uma listinha, junto com os nossos bolsos, nas nossas bolsas. Porque a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo deseja que nós saiamos daqui, como diz o nosso amigo Clever, com planos de ação. Mas não um plano de ação para a gente ganhar dinheiro, ou para a gente fazer um bom negócio, mas com um plano de ação de como é que nós vamos viver à luz do Evangelho de Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E fazer essa listinha é levar a sério a palavra de Deus. É entender que Deus não está brincando quando Ele traçou todo o seu plano antes da fundação do mundo, para viver em amor ao lado da sua igreja por toda a eternidade. E eu não gosto de retrabalho, eu não sei vocês, mas eu não gosto de retrabalho. Retrabalho é um negócio terrível, né? Mas antes da gente falar de retrabalho, eu queria só lembrar algumas coisas importantes que nos fez chegar até aqui. Primeiro, se o Evangelho é a verdade e Cristo ressuscitou, então há um jeito novo e certo, e vale a pena viver desse jeito. Segundo, toda a nossa nova vida e a nossa nova mente só são possíveis por causa da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Se Jesus não ressuscitou, então tudo que nós estamos fazendo é retrabalho. Não tem valor algum. Porque é difícil demais viver o Evangelho, meus irmãos. Porque o Evangelho de Jesus vai nos convidar a uma vida de autonegação, a uma vida cruciforme, a uma vida de mais entrega do que recebimento, a uma vida de abnegação de quem nós somos e fomos por meio daquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 3, da desordem, do caos, do pecado, e vivermos inteiramente para Deus. Seria muito mais fácil viver sobre as ordenanças da lei de Moisés, porque estariam na minha mão o fazer ou não fazer. Porque na lei de Moisés já disse: não adulterarás,
Mas o Senhor Jesus, no seu sermão da montanha, disse: se você olhar para uma mulher e você desejar ter com ela, sexualmente falando, você já adulterou. Porque a lei de Moisés era segundo a carne. Vou fazer uma pose bem bonita aqui que está tirando foto. A lei de Moisés era segundo a carne, mas a lei de Cristo é segundo o Espírito. A lei de Moisés era segundo as aparências e as ações superficiais, mas a lei de Cristo busca o profundo do nosso coração e quem de fato nós somos lá dentro quando ninguém está vendo nada. Portanto, viver o Evangelho é muito mais difícil e não seria possível se o Senhor Jesus não estivesse ressuscitado na cruz do Calvário, no sepulcro, ter morrido e ter ressuscitado. Isso não seria possível, meus irmãos, porque o único que pode transformar o nosso interior é o Senhor Jesus por meio do seu Espírito Santo, porque Ele nos conhece de fato como nós somos. E nós temos um potencial incrível para dar errado. Sabe por que nós damos certo? Porque o Senhor Deus segura esse potencial no nosso coração. Porque se Ele tirar a mão do nosso coração, meus irmãos, é uma devassidão atrás da outra. Nós estamos firmes e seguros na mão, na salvação do nosso Senhor, porque Ele está segurando o nosso coração pecaminoso. No trecho anterior, imediatamente, o apóstolo Paulo diz que uma série de questões nós temos que averiguar e viver de uma forma diferente. Mas é muito interessante você perceber que o apóstolo Paulo ele dá um tom mais afirmativo do que negativo no trecho anterior. Então ele diz: façam isso, sejam assim, façam assado. E vocês puderam ouvir na semana passada, e se não ouviram podem acessar o YouTube na internet. E eu sou entusiasta desse processo do apóstolo Paulo, porque eu também acho que nós precisamos mais afirmar do que negar. Eu acredito muito nisso. Que nós aprendemos muito mais na afirmação do que na negação. Mas é muito importante, meus irmãos, também dizer o que não fazer. E nessa segunda parte, o apóstolo Paulo, além de fazer outras considerações importantes, desse novo jeito de viver, o apóstolo Paulo diz o que não realmente nós devemos fazer, e ele dá um tom um pouco mais negativo, porque ele está dizendo assim: olha, é assim que vive, e é assim que não vive. É só para ficar bem claro, bem desenhado, para a gente não se perder no meio do caminho. E tudo isso que está proposto para nós. E a última lembrança que é importante: do mesmo jeito que nós vivemos aqui na igreja internamente, uns com os outros, e esse relacionamento que a gente tem, essa nova vida, essa nova mentalidade, a maneira como vivemos externamente em sociedade também é importante. Porque, como todo mundo já sabe e sempre diz, né? É muito fácil ser crente aqui dentro, né? Tá todo mundo legal, todo mundo vivendo sobre a mesma mentalidade, a gente está tentando fazer as coisas juntos. Olhe lá, né? Tipo assim, né? Algumas vezes não acontece, mas tudo certo. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo falar agora, nessa segunda metade do capítulo 5, quer dizer, esse meio aqui do capítulo 5, a primeira metade do capítulo 5, é que o que nós fazemos lá fora, a nossa moral, a nossa forma de viver, como nós vivemos, a forma como vivemos, a forma como pensamos, também é importante. É tão importante quanto estarmos reunidos. Por quê? Porque o Evangelho ele quer tocar as nossas realidades cotidianas e as nossas relações mais básicas e fundamentais. E como eu falei, nós somos muito bons em viver teorias, meus irmãos. E eu vou dizer para você, eu não sei se você sabia, mas há muitos anos atrás, fizeram uma pesquisa sobre a capacidade das pessoas adquirir o conhecimento e entender determinado conceito. E um dado foi muito, muito interessante que
que foi constatado nessa pesquisa, que as pessoas que ouviam sobre um determinado conceito, elas só aprendiam aquele conceito 10% daquilo que elas tinham ouvido, se elas praticassem aquilo que elas ouviram. Ou seja, de tudo que eu falar aqui, em 40, 50 minutos, se nós praticarmos, se nós vivermos, se nós executarmos isso na nossa vida diária comum, nós vamos assumir 10% daquilo que nós aprendemos aqui hoje. Se nós não praticarmos, é zero, niente, nada. É perca de tempo. É literalmente isso. Por isso, meus irmãos, a partir do capítulo 4, nós precisávamos avidamente fazer anotações e mais anotações de itens que nós precisamos avaliar nas nossas vidas. Porque nós não fomos chamados para sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E é sobre isso que o Evangelho, ele é. Porque se o Evangelho não afetar as nossas ações, se o Evangelho não mudar o jeito que nós nos relacionamos dentro da nossa própria casa, se o Evangelho não mudar as nossas relações no nosso trabalho, no nosso estudo, como nós lidamos com dinheiro, como nós fazemos isso ou aquilo, você e eu estamos perdendo tempo. É muito difícil. É muito sacrifício. E nesse trecho, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos aprofunda nessa realidade e nos convida a viver uma nova vida por meio daquilo que Jesus fez, por meio da sua ressurreição. Se Ele não ressuscitou novamente, nós não precisamos nos esforçar. Não vale a pena. Vamos procurar algo mais leve para fazer. Agora, se Cristo ressuscitou, então em amor nós podemos nos esforçar nessa direção. Por isso que eu não gosto, gente, de retrabalho. Então, se você não quer retrabalho, se você não quer nada com Jesus, se nós aqui estamos vindo aqui porque nós queremos apenas fazer sucesso, ou outra coisa que não viver conforme o Evangelho de Cristo, então, sei lá porque você está aqui, não dá para entender. Nem eu não estaria aqui. É retrabalho, meus irmãos, nos esforçarmos tanto para viver uma nova vida, um novo jeito. Essa era a realidade dos primeiros discípulos. Eles viviam a realidade da ressurreição. O que a ressurreição promoveu? Toda essa graça de salvação sobre todos na igreja. Eles viviam isso. Jesus acabava de ressuscitar dos mortos. Eles estavam ali na iminência de todos os resultados espirituais nas regiões celestiais, vivendo aquela novidade da ressurreição. É por isso que esses homens foram pendurados como tochas vivas, humanas, queimando no Império Romano, porque eles viram um Cristo vivo. Eles viram algo mudou a perspectiva desses homens. É por isso que eles se entregaram aos leões nos coliseus, porque eles viram Cristo vivo. E parece que nós não vemos isso no nosso dia a dia. Eles estavam ali, vivendo em comunidade, entregando tudo aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque eles estavam aguardando Jesus retornar pouco tempo depois. E nós estamos fazendo o quê? Se não estamos aguardando Cristo voltar, o Cristo vivo, que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E nós estamos fazendo o quê? Arrumando as nossas vidas para uma possível aposentadoria
legal? Conduzindo os nossos filhos a um sucesso material apenas? Se é isso, meus irmãos, não precisa viver o imperativo do Evangelho. É muito ruim, é muito difícil. Para! Se você não crê nisso, para! Uma vez na minha escola, eu comecei meu ministério na escola, e eu decidi casar virgem, com 20 anos. E um amigo meu disse assim: você é maluco, tanta mina é da hora, você vai casar virgem? Você é doido, isso é uma palhaçada, é masoquismo. E ele me perguntou: por que tanto esforço para viver uma vida chata e sem graça? Ele falou assim para mim: se privando de inúmeros prazeres, para quê? Por quê? Na época eu não tinha tanto conhecimento, tinha acabado de converter. O Senhor tinha me achado profundamente morto. E Ele havia me dado vida. E o mundo ao meu redor perdeu as cores, meus irmãos. Eu só enxergava colorido o Senhor Jesus na minha frente. Esse colorido tá legal. E eu dizia, enfim, eu disse assim para ele, né? Ele falou: eu tenho muito menos vivência do que eu tinha hoje, tá? Era muito, muito recente. E eu disse assim para ele: se eu tiver errado, e os meus motivos estiverem sem fundamentos, vazios de história, filosofia e verdade, está tudo certo, eu vou ter uma boa vida. E normal, a morte será o meu fim. Agora, se eu tiver certo, eu sei o meu fim, e eu sei o seu fim. Eu sei o fim de quem quer viver a vida de qualquer maneira, como se não houvesse Deus e como se Jesus não tivesse ressuscitado. Eu só disse isso, nós oramos, eu orei por ele, e ele foi das pessoas que nós ganhamos para o Senhor naquela ocasião, no ministério estudantil. Mas se eu fosse responder essa pergunta hoje, eu sinto que faltou dois. A revanche. Eu diria assim para ele, depois de ter dito esse primeiro ponto, eu diria assim: você não tem ideia do quão maravilhoso é viver para Jesus e amá-lo, e agradá-lo, e andar com seu povo, e fazer parte da família de Deus, imperfeita, cheia de pecados, mas em busca de estar com Ele e obedecê-lo. Eu diria assim para ele: eu vivi aventuras incríveis. Passei por processos dolorosos, mas eu nunca me senti sozinho. E por isso eu sei que Ele não vai me abandonar e me deixar jamais. Ele é meu amigo, Ele é meu protetor, Ele é meu ajudador, Ele é meu salvador. É Ele quem me levanta quando eu caio, é Ele que me perdoa quando eu erro tentando acertar.
É Ele que me dá bronca quando eu preciso. Eu nunca estou sozinho. Nos momentos bons e ruins, Ele está comigo. Ele está vivo. E se Ele está vivo, meu amigo, há um jeito certo de viver, e vale a pena viver desse jeito, ainda que me custe algo. Eu devia ter dito isso para ele. Eu não sabia como é que era a vida com Jesus. Nós sabemos que Jesus ressuscitou e está vivo, meus irmãos. Então é possível vivermos uma vida de um jeito novo em amor, promovendo a paz enquanto aguardamos o grande dia que Ele vai retornar nos céus para consumar o enredo da salvação poderosa de Deus sobre o seu povo e estabelecer um novo céus e uma nova terra, inaugurando um estado eterno para a glória do seu nome para sempre, em todo sempre. Amém. A minha expectativa, meus irmãos, é que após essas exposições dos imperativos do Evangelho, nós saímos daqui com planos de ação, com direções para as nossas vidas, para olhar para a nossa prática de fé. Nós não podemos ouvir essas mensagens de Efésios, ler do capítulo 4 ao capítulo 6 de Efésios e não fazermos nada. Chega a ser um pecado isso. O apóstolo Paulo escreveu esse texto prisioneiro em Roma. Minha expectativa é que após essa exposição dos imperativos, nós sejamos levados ao arrependimento das nossas obras mortas, de trevas, que nos levam para longe daquilo que significa imitar a Deus e viver em amor. E a segunda expectativa de nos juntarmos aqui para planejar como vamos viver essa maneira de forma real e não teórica. Nós devemos sair dessas mensagens dos imperativos com uma lista, como eu disse para os irmãos, do que nós vamos fazer para viver na realidade da ressurreição do nosso Cristo. Amém? Imitar a Deus em amor. Como isso? Imitar a Deus? Como já diria, como isso, Arnaldo, né? Como é que eu vou imitar a Deus? Eu, pecador, falho, como é que eu posso fazer isso? Não é por nossas próprias forças, não é pela nossa ação. Quando nós nos reunimos como igreja, para falarmos entre nós, com cânticos, salmos, louvores, para darmos graça, testemunho, para nos sujeitarmos uns aos outros em amor, isso, meus irmãos, nos levará ao enchimento do Espírito Santo, que nos levará a viver uma nova vida de luz sobre as obras reprováveis das trevas, nessa nova humanidade que Deus já inaugurou. Sabe quando Ele fez isso? Quando Jesus ressuscitou daquele sepulcro. Quando Jesus ressuscitou daquele sepulcro, Ele inaugurou uma nova humanidade, na vocação da unidade, para vivermos, para imitá-lo em amor. O alvo da nossa fé, e nós só vamos viver a nossa vocação quando imitarmos a Deus, quando imitarmos a Jesus, quando nós procurarmos ser como Jesus foi, quando nós procurarmos ajustar a nossa vida àquilo que Ele nos ensinou. Nós não nos reunimos aqui, meus irmãos, no último dia da semana, para fecharmos a nossa caminhada com lamentos e dores. Nós nos reunimos aqui no primeiro dia da semana, para recebermos da parte de Deus as orientações que nós precisamos para viver em amor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado.
Vir à igreja não é uma consagração da sua semana que pode ter sido fantástica e pode ter sido terrível. Vir à igreja é uma busca por se encher do Espírito Santo para representar Deus nos dias onde você e por onde você estiver, dentro da sua casa e fora dela. Por isso eu dividi esse texto em 3 partes, e por isso também o apóstolo Paulo, ele começa a partir do versículo 3, uma lista que é basicamente uma recapitulação do que ele já havia dito anteriormente, do capítulo 4, a segunda metade do capítulo, a partir do verso de número 25. O apóstolo Paulo começa novamente a ensinar à igreja o que era importante que eles observassem. Eis aqui o versículo 3 a 7. E a primeira coisa que nós precisamos observar é impurezas de todo tipo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz antes que nós não devíamos estar envolvidos com impurezas de todos os tipos. Nessa parte ele diz que não sejam nem mencionadas entre vocês. Agora veja, todas essas impurezas, elas têm uma relação principalmente com a sexualidade. São impurezas sexuais, principalmente. E o apóstolo Paulo não se preocupa com muitas coisas, ele só se preocupa com 3 aqui. São 3 coisas que precisam estar na nossa lista de plano de ação, de como nós vamos avaliar a nossa própria vida e como nós vamos viver o Evangelho à luz da realidade daquilo que Cristo fez e por meio da realidade da ressurreição de Jesus. E se tem algo que a igreja tem sido afetada é a questão da sexualidade. Ela não sabe viver, ela não sabe responder, ela não sabe onde começa, onde termina. O apóstolo Paulo está dizendo, por quê? Que a imoralidade sexual e toda a impureza, e aí ele diz, ou avareza, nem sejam mencionadas entre vocês como convém aos santos. Aqui ele resume as três coisas que ele vai destrinchar para mais tarde nos outros versos. E nos versos 3 a 7 ele fala especificamente sobre uma. E ele diz, não usem, no versículo 4, de linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Novamente, ele diz, fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta. De novo, as 3 coisas aqui. Porque a avareza é idolatria, tem herança no reino dos céus. Se tem alguma coisa que a igreja tem sido afetada é pela pornografia, meus irmãos. E há muitos que refutam esse processo, dizendo, mas por que a pornografia é errado? Mas por que eu não estou fazendo nada para ninguém? Às vezes a pessoa até vence a pornografia, mas agora tem um tal de soft porn, né? Que nos captura pelas coisas mais simples. No Instagram, TikTok e outras redes sociais, a gente só vai passando, e aí o nosso cérebro vai fotografando aquilo, e os homens para aquelas mulheres zonas de biquíni e tal, e tudo está tranquilo, está de biquíni, está super de boa. O apóstolo Paulo está dizendo que essas coisas não sejam nem mencionadas. Sabe o que você devia fazer quando você se depara com uma mulher seminua no Instagram? Você devia mostrar para sua esposa. Estou certo ou não? E ver o que ela acha. Ué, tranquilo? Porque vocês são uma só carne, então ela está vendo também. Não é?
Pois é, por que a gente não faz isso? Sabe o que você pode fazer? Clica lá nos 3 pontinhos no Instagram e coloca assim: não tenho interesse nesse conteúdo. E purifica o seu story. Já que você não consegue parar de ficar rodando, pelo menos faz isso. Põe aí na sua lista. O apóstolo Paulo está dizendo praticamente que isso não seja nem mencionado entre vocês. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a falar e mencionar indecências, a indecência leva à prática. Por quê? Porque as nossas palavras moldam os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos moldam as nossas ações. Se eu ficar de gracejo, de palavras vazias, indecentes com os irmãos, eu vou praticamente dar liberdade para aquilo quando eu tiver que fazer aquele ato pecaminoso, indecente, e que o Senhor não se agrada. É simples assim. Eu não sei que exemplo usar para as mulheres, tá, gente? De verdade. Talvez uma bolsa da Gucci. Mostra para o seu marido, vê o que ele acha. Põe, não tenho interesse nesse conteúdo. Amém, irmãos? Posso ouvir um aleluia? Amém. Mas qual é a sua concupiscência? Qual é o gracejo imoral, a impureza que você permite ser falada? Identifica aí na sua vida, irmão. Ponha no seu caderno, anota no seu celular. Depois reflita sobre isso, ora sobre isso, fala com a sua esposa sobre isso. Meus irmãos, a pornografia é pecado porque ela afeta a dignidade humana. Porque pode ser que você não entenda que você está apenas vendo um vídeo, mas atrás de um vídeo tem pessoas reais, que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Mulheres que são praticamente estupradas para oferecer cenas de prazer para você se masturbar. É assim que você quer viver à luz do Evangelho? É assim que você quer imitar a Deus e viver em amor? Você acha que isso se parece com Deus? Não, não se parece. Cristo morreu por todos nós. Quando você estiver assistindo uma pornografia na internet, lembra de Cristo na cruz. Porque Ele morreu por aquelas pessoas. Nós somos um milagre intencional do amor e da glória de Deus, e Ele depositou toda a sua essência na sua criação para representá-lo aqui. Por isso que os pecados de imoralidade sexual, eles são contra o amor à dignidade humana. Não é sobre um desejo satisfeito. Não é sobre identidade. Você não é definido pelo seu desejo sexual. Você é definido pelo que o Senhor diz na sua palavra. E Ele diz: você é amado. Você foi criado para ser um milagre intencional da imagem de Deus no universo criado por Ele. E vou te contar um segredo: todos nós fomos criados com esse propósito. Mas Gênesis 3, o caos, a desordem, o pecado destruiu essa imagem. As imoralidades sexuais nos levam a pecar contra a dignidade da pessoa por quem Cristo entregou a sua vida na cruz. Aqui também tem o uso do dinheiro. Ele diz que toda avareza nem seja mencionada. Eu vejo a igreja, meus irmãos, com 2 pesos e 2 medidas. Eu tenho um nojo disso, de verdade. Se um dia eu estiver fazendo isso, me dá uma porrada na cara. Eu permito você fazer isso. Eu mereço, se eu fizer isso. E por muitos anos nós execramos pessoas que têm dificuldades com impurezas sexuais.
execramos, crucificamos, isolamos, maltratamos. Mas avarentos não. Avarentos são bem-vindos, desde que ele deixe o dízimo dele bem alto no final do culto. Está tudo certo. Mas o apóstolo Paulo coloca a impureza como menor ainda que a avareza, porque depois que ele diz a avareza, no versículo mais à frente, ele vai dizer que a avareza é idolatria. Porque não se pode servir a dois senhores. O dinheiro não é a raiz de todos os males, de longe o dinheiro, coitado, é a raiz de todos os males. Mas a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É quando nós idolatramos o dinheiro, é quando o dinheiro é algo mais importante do que o Senhor Jesus para nós. É quando você pensa em se matar porque perdeu 5 mil reais. Ou que seja 100, 200, 1 milhão de reais, é papel, meus irmãos. Papel. Sabe o que você faz com papel? Você já entendeu, né? Não vou precisar concluir, né? Vocês são rápidos. É isso que a gente faz com papel. Mas nós insistimos em amar o dinheiro e tornamos o dinheiro nosso Deus pessoal. Ele dita as nossas ações. Ele comanda as nossas decisões. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. O terceiro conjunto do apóstolo Paulo, que ele diz aqui, principalmente nesse versículo, é o pecado na linguagem, nas palavras. Percebam que o apóstolo Paulo está preocupado, não falem grosseiramente. Não falem palavras vazias, não falem palavras inúteis. Ele está preocupado com a palavra. Sabe por que ele está preocupado com a palavra? Porque tudo começa aqui, ó. O meu filho, ele resolveu namorar 2 anos atrás. E eu fiquei muito preocupado, eu sou ciumento. Eu sentei ele na mesa, indiquei uns vídeos do Nicodemos, do John Piper, assim para ele ver. E disse para ele assim: beijo é sexo. Ponto. É assim que eu considero. Ah, beleza, legal, mas eu acredito nisso. Você sabe quantas terminações nervosas tem nos nossos lábios? Sabe quantas? É mais de milhares, são milhares de terminações nervosas. Quando você beija, outras luzes acendem. E tudo começa pelo beijo, pela boca, pela língua. Sabe como que Deus criou o universo? Pela palavra. Tudo começa na boca. As palavras, o beijo da imoralidade é construída porque toda imoralidade é um conceito anticristo, é anti-amor, é antidignidade. Podem escrever radical aí na sua anotação. Mas palavras vazias são falta de amor. Porque não se ama de palavras, mas de ações. O amor, ele consiste em ações bem definidas. O amor se parece com alguma coisa. O amor custa algo. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, é impossível que eles vivam em amor apenas falando, teoricamente, das coisas. Não se enganem, meus irmãos. É por essas coisas, imoralidades sexuais,
a avareza, que é a idolatria, e linguagem perversa, pervertida, vazia, sem fruto, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O apóstolo Paulo não está falando que é por todo tipo de pecado, não. Ele está falando só sobre esses três. Só sobre esses três. É só três, irmão. Então, eu estou falando aqui, porque não se enganem, todo amor só tem significado em Deus, porque é Deus quem é amor. A essência de Deus é amor. Quando eu não amo, eu nego a essência de Deus. Como nós podemos dizer que amamos os nossos irmãos, que nós vemos, sem ajudá-los, dizendo que amamos a Deus que não vemos? Todo amor, ele pode até parecer amor, tá? Fora de Deus, mas não o glorifica como Deus, porque não está em Cristo. Todo amor verdadeiro só pode estar firmado em Cristo. O resto é demonstração de bondade, que o fim deseja a glória para si mesmo. Uma pessoa que ama fora dos indicativos do Evangelho de Cristo, ela ama para a glória própria. Ela ama para ser benquista. Ela ama para sair na foto. Quanto vocês veem pessoas distribuindo comida e tirando foto com morador de rua? Por quê? Porque querem sair na foto bem. Nossa, mas que pessoa caridosa. Olha como ele ama. O Evangelho do Senhor Jesus, ele diz que nós fazemos em segredo, fique em segredo, porque o nosso Pai que está no céu em secreto nos vê em secreto. Você não precisa mostrar nada para ninguém a não ser para Deus. Agora, a questão é que nós não fazemos nenhuma coisa nem outra. Porque nós somos movidos por uma ávida demonstração de amor próprio para atrair glória para nós mesmos. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, no segundo conjunto de versículos, ele diz: nós somos luz. Versículo de número 8 ao 14. Preste bem atenção nisso. Nós não temos a luz como uma candeia que a gente segura, joga fora, apaga e acende. Não, ele está dizendo, vocês são a luz. Nós é que somos luz. Nós não temos a luz, nós somos a luz. E então, a partir disso, ele começa a dizer: há uma diferença daquele que vive por meio do indicativo do Evangelho e daquele que não vive por meio do indicativo do Evangelho. Há uma diferença daquele que deseja manifestar uma prática real da vida cristã e avaliar a sua vida do começo ao fim, viver uma vida real, verdadeira, debaixo da luz, porque a luz ilumina, ela mostra, ela demonstra. Quando está escuro você não enxerga, você não vê os detalhes, mas quando você acende a luz você enxerga. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que as obras da luz são marcadas por um resultado. Irmãos, nós temos que encarar isso. Nós servimos a um Deus que espera de nós um resultado. Porque se você não entender isso, você vai viver a sua vida de qualquer forma. Não, Deus está esperando. Se você vive a imagem do Evangelho, Deus está esperando um resultado da sua vida. Sabe qual é o resultado? Bondade, justiça e verdade. Versículo ali de número 9. A bondade sabe o que é bondade para mim? É aquilo que acrescenta sem acepção. Isso para mim é bondade. Porque ser bondoso para quem é bondoso comigo, está tudo certo. Eu tenho que ser bondoso para quem não é bondoso comigo. Aí vai ter valor. Sabe quando a sua esposa acorda naqueles dias? Assim, bem... né? Começa com T e termina com M. É nessa hora que você precisa ser bondoso. Entendeu?
Pergunte para elas. Tivemos um seminário aqui ontem de comunicação dos casais. Pergunte o que você quer que eu faça, né, para você ter uma melhor. É um nome que nem pode ser mencionado, tipo Voldemort. Você sabe quem, né? É tipo isso. Pergunte para ela como você pode ser bondoso, mais bondoso. Porque, gente, eu posso falar dos homens, é porque eu sou, né? Nós somos tentados a ser mais fustigadores nesse período, né? A gente quer ver o negócio pegar fogo. Fala sério. Eu estou certo ou estou errado, gente? Então, irmão, mortifica o seu desejo de ser imbecil. E viva para a glória de Deus. Seja bondoso com a sua esposa na... Você sabe quem? Né? E eu estou falando isso para todos os outros cenários. Leva isso para o seu trabalho, para a pessoa mais admirada no seu trabalho, irmãos, né? Aquela pessoa mais admirada, que você ama ela de paixão, né? Leva isso para lá. Justiça é o contrário de 2 pesos e 2 medidas, para mim. Ser justo é entender todos os lados, avaliar bem a situação e decidir com equidade e justiça. E verdade, para mim, e aqui na Escritura, é compromisso com o fato, com a realidade. Irmãos, se Deus criou as coisas do jeito que Ele criou, é porque é importante. As pessoas podem desprezar aquilo que é biológico, aquilo que é natural, mas foi assim que Deus criou o universo e organizou o universo. Deve ser importante, irmãos. Eu não estou dizendo que você tem que se alinhar, não estou dizendo isso, principalmente na questão da homossexualidade e todas essas questões que afetam esse discurso atual. Eu estou dizendo que você pode viver para Cristo como você é. Mas viver para Cristo vai te custar algo. Não é fácil. Não é fácil para você, não é fácil para mim. Nós estamos no mesmo barco. E os mesmos critérios são para todos. Para homossexuais, para heterossexuais. Para todos. Sem distinção. Deus não faz acepção de pessoas. Todos podem viver para Ele. Mas existe um jeito certo de viver. Ah, mas é mais porque sim. Porque Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele não ficou morto. As nossas frases não podiam ser... As nossas perguntas, né, como nova humanidade de Deus, elas geralmente são: posso ou não posso fazer isso? Posso ou não posso? Não deveria ser essa a nossa frase. A nossa frase deveria ser: o que agrada mais a Deus? O que é mais agradável a Deus? Qual é a sua vontade, Senhor? É a sua vontade que eu faça isso? Ou aquilo outro? Essa deve ser a nossa pergunta. E por último, no terceiro bojo, ele fala sobre um aspecto muito importante, onde todas essas coisas que nós falamos anteriormente, elas são possíveis, que é do versículo 15 ao 17, e ele diz sobre o bem mais precioso que nós temos. Qual é o bem mais precioso que nós temos, irmãos? O tempo. Sabia que o tempo foi a primeira criação de Deus? Não, foi a luz, né? Pois é. Quando Deus criou a luz, Ele criou a divisão entre noite e dia. Ele criou o tempo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: não desperdice o seu tempo. Se há um pecado na igreja, que todos os outros pecados e todas as outras transgressões elas se processam, é no desperdício que nós temos com o nosso tempo, meus irmãos. Ai, Senhor, misericórdia para todos nós. Não é? Não temos tempo a perder. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vivam de modo
a aproveitar as oportunidades. Para quê? Porque vocês já viveram muito sobre a maldição do pecado. Agora Deus nos renovou, nos vivificou, nos colocou nas regiões celestiais em Cristo, nos fez nos deu uma vocação da unidade, nos deu dons. Para quê? Para perdermos tempo. Uau, que plano, hein, Deus? Não, nós fomos chamados, vocacionados para aproveitarmos todas as oportunidades. Sabe as pequenas oportunidades que nós temos de, ao sair das nossas casas, dizer eu te amo, meu amor? De quando chegar em casa, reunir com os filhos e dizer vamos ficar juntos? Tempo, tempo, tempo. Não vivam como nécios, como insensatos. Ele afirma dizendo, vocês precisam remir o tempo. Remir o tempo é redimir mesmo. É falar, meu Deus, eu usei o tempo da minha vida para fazer desgraceira, bagaceira, como diz os nordestinos. E agora eu quero viver o meu tempo para fazer coisas boas, viver em amor, manifestar o amor de Deus, a graça de Deus. É assim que é remir o tempo. Você outrora vivia nas trevas, você era escuro, por isso que ele diz, desperta você que dorme. Quem dorme está nas trevas, só vê escuro, mas quem abre os olhos pode ser iluminado pela luz de Cristo Jesus e pode aproveitar o tempo. Jonathan Edwards, um pastor importante no primeiro grande avivamento americano, um homem que pregou um sermão que revolucionou uma nação, pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas contam a história que seguravam nos bancos porque viam um abismo caindo por baixo delas, porque tamanha era a iniquidade, tamanha era a vida de pecado, de transgressão, e as pessoas se reconheciam, podiam se arrepender. Transformou uma nação. Ele que escreveu 70 resoluções, que são incríveis. Eu tenho colado na minha mesa, assim do lado, 70 resoluções de Jonathan Edwards. Todo dia eu olho para uma delas. E a 5ª resolução de Jonathan Edwards, esse homem de Deus, ele diz assim: resolvi nunca perder nenhum momento do meu tempo, mas antes usá-lo de maneira mais proveitosa que eu puder. 26 de dezembro de 1722. Pastor, teólogo, filósofo, um dos principais líderes do grande despertamento americano, genro que fala? David Brainerd, missionário martirizado entre os índios americanos, viveu uma vida para Jesus incrível. Um homem de Deus. Nós precisamos remir o tempo. Mas irmãos, para que todo esse esforço? Por que todo esse esforço? Como nós podemos fazer isso? Essas são as perguntas que nós temos que fazer no nosso dia a dia, anotar nas nossas listas. Como que eu posso agradar mais ao Senhor? E a resposta vem na conclusão desse trecho que diz assim, dos versículos 18 ao 21, ele diz: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se, e a melhor tradução aqui seria sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Nós só vamos conseguir viver contra tudo isso que nós falamos aqui até agora, se enchermos-nos do Espírito. Primeira coisa, encher-se do Espírito não é algo pessoal, é algo comunitário. Você pode ser cheio de Deus no seu quarto e ser visitado pelo poder de Jesus e ser maravilhado com tudo que o Senhor está fazendo no seu secreto e ter momentos profundos com Deus, mas esse é um comando para a igreja reunida. Nós enchemos-nos do Espírito Santo. Como? Qual que é a primeira orientação de nós enchermos do Espírito? Falando.
Não são as palavras algo que o apóstolo Paulo pregou, que são importantes? As palavras também são importantes para enchermos-nos do Espírito Santo. É falando entre vós. Como as nossas conversas? As nossas conversas deveriam ser: glorificado seja o nosso Deus. E o irmão responde: aleluia. Não, mas quando falamos em amor, quando vivemos em amor e falamos palavras doces, quando nós nos estimulamos ao amor, à pureza, nós estamos promovendo o enchimento do Espírito. Quando cantamos os louvores, nós fazemos isso aqui juntos. Você não devia perder isso aqui por nada, porque isso aqui é a oportunidade de nós nos enchermos do Espírito Santo. É a oportunidade de nós falarmos entre nós com hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É a oportunidade de, mesmo no perrengue, nós darmos graças a Deus por tudo que nós temos, por tudo que nós não temos, por tudo que nós não teremos e por tudo que nós teremos. É a oportunidade de nós nos sujeitarmos uns aos outros e sermos confrontados com a nossa vida de devassidão, com o nosso pecado e a nossa iniquidade diante de Deus. E viver uma vida nova a partir desse confronto. A minha humilde opinião, meus irmãos, é que aqui, sujeitando-vos uns aos outros, é a chave de nós sermos cheios do Espírito Santo. O que significa isso? Nós estarmos sujeitos ao senhorio de Cristo. É você se abrir diante de Deus para uma vida nova, pura, com uma nova consciência, com novas atitudes e novos hábitos. Amém? Nós precisamos de uma lista. Você já começou a fazer a sua? Faça uma lista de todas as imoralidades sexuais e impurezas que rondam a sua vida. Faça uma lista de todos os momentos que você foi tentado a ser avarento, a não ofertar, a não dar o dízimo, se você quiser dar o dízimo ou não, se achar que o dízimo é bom para você. De você ajudar o irmão que está em necessidade, de você ajudar as pessoas que precisam. Faça uma lista. Amém? Faça uma lista das palavras que têm saído da sua boca, que são vazias. E elimine, irmãos, essas palavras do seu vocabulário. Enquanto eu falava aqui, eu lembrei de algumas coisas. A hora que eu tiver um tempinho, eu vou parar e vou anotar tudo. Porque enquanto eu falo para vocês, eu falo primeiro para mim. Cuide das suas palavras, elas vêm do coração. E podem levar a todo tipo de imoralidade, impurezas, avarezas e palavras vazias e grosseiras. Priorize, preste atenção nisso. Priorize. Começar a sua semana vivendo igreja e promovendo o enchimento do Espírito Santo entre nós. E por último, procure vencer toda altivez, sujeitando-se aos irmãos em amor para a promoção da unidade, por meio da paz, em louvor ao nosso Deus. Amém? Anotou aí? Fez a sua lista? 4 apelos. Eu queria convidar você nessa oração a se arrepender de todas as impurezas sexuais que há em nosso meio, que há na sua vida, que há na minha vida. Que nós nos abramos para uma vida que busca agradar a Deus. Segundo, eu queria convidar você ao arrependimento de toda avareza que há em nosso meio. Nós não somos uma igreja chamada para a avareza. Nós somos chamados à generosidade. Arrependa-se. Avareza é idolatria. Chore ao Senhor se o seu coração é avarento. Eu queria convidar você, Igreja Livres, arrependamo-nos de toda palavra grosseira, vazia, indecente,
de dois pesos, duas medidas, de duplos sentidos, imorais, impuras que falamos, ou de quem quer que seja, para vivermos em amor. Se arrependa da sua fofoca. Vamos resumir, né? É isso. Por último, vamos orar uns pelos outros, falar entre nós com salmos e cânticos e nos encher do Espírito Santo aqui e agora. A minha vontade era fazer um monte de círculo aqui, gente, e nós começarmos a orar uns pelos outros, para que o Senhor nos leve ao arrependimento real.